Nós temos aqui a notícia de que a incidência da diabetes do tipo 2 em jovens aumenta. Nós pedimos ao Dr. Danilo Vilagerin, que é endocrinologista da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, para conversar um pouquinho conosco. Dr. Danilo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Doutor Danilo, a primeira pergunta do leigo aqui. Por que é diabetes tipo 2, hein? Vamos lá, uma ótima pergunta para a gente começar. Vamos só voltar um passo para trás, explicar o que é diabetes. Diabetes mellitus é uma doença que é caracterizada pela hiperglicemia no sangue. Essa hiperglicemia seria o açúcar alto no sangue. E ela tem várias causas, várias etiologias. Desde causas menos frequentes, como diabetes gestacional, como o próprio nome diz, acontece na gestação, o diabetes ligado a algum excesso de hormônios, algumas doenças no pâncreas, até tipos mais comuns, como diabetes mellitus tipo 1. Esse diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, onde o corpo da pessoa produz uma substância que a gente chama de anticorpo e vai lá e destrói a célula produtora de insulina. E responde por mais ou menos alguma coisa em torno de 8 a 9% dos casos de diabetes. E a forma mais prevalente, o tipo mais prevalente de diabetes é o diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença geralmente relacionada com a faixa etária mais elevada e está intimamente relacionada à obesidade e o sobrepeso. E outros fatores, como a genética, o envelhecimento também favorece, mas a obesidade e o sobrepeso são os grandes fatores dessa doença. Doutor Danilo, sempre que eu vou em qualquer médico, todo mundo me pergunta, tem diabetes? Porque olha para mim, eu sou velho, né? Aí o pessoal já me pergunta se eu tenho diabetes. Agora, por que a moçada também está tendo um aumento dessa doença aí? Essa é uma importante questão. O que acontece? O diabetes mellitus tipo 2, ele é uma doença que existe uma predisposição genética, mas o fator ambiental é o fator preponderante. E aí a gente tem o sobrepeso e a obesidade como grandes responsáveis por esse aumento da incidência. Se a gente imaginar que a nossa população brasileira e a população mundial está ficando mais obesa nas últimas décadas, isso está aumentando o risco de desenvolver diabetes. Então, à medida que você vai ganhando peso, você tem opções de alimentação não tão adequadas, você não faz atividade física regular, isso aumenta o risco de você desenvolver diabetes mellitus. Entendo. Agora, doutor Danilo, o pessoal jovem também, comemoração, sabe como é que é então, a Copa do Mundo, o pessoal toma um pouco mais de cerveja, essa coisa. Isso ajuda ou não? Quer dizer, ajuda no bom sentido, atrapalha? Sim, toda vez que a gente sai da nossa dieta, a gente busca alimentos mais gordurosos, mais ricos em carboidratos, e a própria bebida alcoólica em excesso favorece o risco de diabetes. Outra pergunta de leigo. O diabetes tem sintoma? Dói alguma coisa no corpo da gente? Heraldo, essa vez vem uma pergunta muito importante, porque é o seguinte, o diabetes mellitus vai dar só sintomas quando a glicemia, o açúcar no sangue estiver muito alto. Aí ele pode dar vontade de a gente beber bastante água, vai urinar muito, a gente perde muito peso. Mas na grande maioria das vezes, um aumento discreto da glicemia ele não dá sintomas. Isso é importante, porque o paciente pode ter o diagnóstico de diabetes e ele não está apresentando sintomas, ele não vai procurar o médico. Entretanto, esse aumento da glicemia, esse aumento do açúcar no sangue, pode trazer consequências para o paciente. Perfeito. Doutor Danilo, uma última Sim, questão aqui. claro. Então, era chamada por isso de doença silenciosa ou não? Sim, exatamente. Como a gente estava falando, na maioria das vezes, quando você tem um aumento discreto do açúcar, ela não traz sintomas. E ao não trazer sintomas, o paciente, de modo geral, ele não vai procurar o médico. Mas essa ausência de sintomas não significa que ela não vai ter complicações associadas ao excesso de açúcar. E essas complicações podem ser no coração, como infarto, levando ao AVC, um acidente vascular cerebral, ou complicações relacionadas à visão, ao rim, à perda da função renal, ou mesmo a dores neuropáticas, dores nas membros inferiores, por exemplo. Perfeito. Doutor Danilo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, um abraço para vocês, até logo. Muito obrigado. Doutor Danilo Vilagerin, endocrinologista da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né? Onde nós estamos também, né, com a Nova Brasil Campinas.